O atacado tem uma marca registrada que não é, no meu conceito, a melhor, porque ela é um pouco engessada, mas são as incorporadoras. Então, as incorporadoras fazem parte do nicho de atacado, elas têm um padrão de trabalho, mas elas seguem a mesma linha de encantamento. Então, se você leva um terreno em que encantou o dono da construtora, ele fala, nossa, esse eu quero. Ah, mas o proprietário quer à vista, eu pago. O proprietário quer X o metro, eu dou mais. É uma coisa assustadora a transformação do que você consegue realizar no atacado, tal qual o varejo. O atacado começa com as incorporadoras, não tem saída. Você não pode falar em atacado se você não é um corretor de área, um corretor que forma área para as construtoras. Diante disso, os fundos identificados, fundos de investimento imobiliário, identificaram que este é um nicho do atacado. Então, eles hoje, todos os fundos têm vários segmentos dentro da autorização da CVM, e um dos segmentos deles é o tal do equity, que eles fazem o desenvolvimento com as construtoras que não têm recurso ou não querem estrategicamente ter recurso para subir o empreendimento. Então eles entram como financiadores, em que eles compartilham o risco. Então, em resumo, eles fazem parte do contexto do atacado também. Só que aí os apartamentos ficam prontos, os fundos estão presentes também. O que acontece? Eles compram 50% das unidades na planta, tá? Jogam numa assembleia de cotistas que precisa de uma aprovação, eles geram a compra de X matrículas, entram também na indústria imobiliária que é a de atacado. Então, o atacado é como se fala, teoricamente, em mais de uma transação imobiliária, tá? Mas que não necessariamente uma transação possa não ser um diferencial de atacado. Se for um imóvel grande, se for um triplex, ele entra no atacado também. Mas é sem dúvida o conceito de trabalho do corretor é o mesmo, tá? Com a diferença de que a possibilidade de você ter o famoso conhecido bypass, tá, é mínima, porque você fala num nível em que tanto o investidor como o corretor, ele está falando de negócios. Ele não está falando em transação para ganhar dinheiro. Então, se preparar para trabalhar no atacado é a mesma coisa, só tem que ter disposição. Em todas ele será comissionado. Só que o comissionamento é diferente. As incorporadoras, 80% delas, elas que remuneram o corretor. Não é o proprietário. É isso uma diferença de bolso. Elas que remuneram. E nunca um atacado remunera a mesma coisa que um varejo. Você não pode falar em 6% no atacado, você tem que falar em 4 ou 5 no máximo. Você ganha sobre tudo. Aqui eu tenho a minha estratégia para que você fique dentro daquele conceito de deslumbre e tudo mais. Eu estou trabalhando com o lado do proprietário que está vendendo o terreno ou as 3, 4 casas e estou trabalhando do lado do incorporador que gostou daquele terreno. Então, se eu estou trabalhando para os dois têm que me pagar. Eu compartilho comissão. Tá? Isso é uma coisa que todo mercado vê com bons olhos, mas ele tem que querer aprender e tem que gostar, porque não pode ser muito imediatista, porque às vezes no atacado você ganha muito mais que o varejo, mas você demora 4 meses para fechar uma área. Conhecer o ativo e conhecer o proprietário do ativo, então, conhecer profundamente, usando todas essas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente, algumas. Tá? A única que você paga são os registradores. Prefeitura você pode entrar, consultar gratuitamente. Tá? E você acha a pessoa, você identifica o perfil dela e você vende. Você aumenta a tua chance de vender muito. Admirável Mundo Novo. É esse slogan melhor porque deve ser usado. Admirável Mundo Novo. E que nada mais é do que o mercado imobiliário.